Paz do Senhor Jesus. Bom, aproveitando que você está de pé, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 16. Enquanto vocês procuram, louvo a Deus, por mais uma vez poder estar fazendo uso da palavra de Deus nesse altar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos em um bom número, para a glória de Deus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu confesso para a igreja que a mensagem de hoje é para mexer com o seu brio. A mensagem de hoje é para incomodar. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. A mensagem de hoje será a parábola do rico e o Lázaro. Glória a Deus. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Perceba que não tem anjo recepcionando. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra seio aqui traz a ideia de colo. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aplauda o nome de Jesus. Se é para ele, bata mais forte. Diga a ele a honra, a ele a glória. Aleluia. Toma o seu assento.
Por favor, redobre a sua atenção. A Bíblia, ela relata cerca de 42 parábolas que Jesus teria proferido. Parábolas são histórias da vida comum, da vida cotidiana de alguém que Jesus proferiu, para delas extraírem algumas verdades espirituais. Parábolas são conjecturas de histórias verídicas, baseado na teologia cristocêntrica, para trazer algum fundamento espiritual para a vida de alguém. Quando eu falo de parábolas, eu falo de algo que já estava predeterminado por Deus no ministério terreno de Cristo. Quando você ler o Salmo 78, lá o salmista, em tom profético, profetiza que um dos aspectos do ministério terreno de Jesus Cristo seria abrir a boca por parábolas. Só que quando você começa a analisar o início do ministério de Jesus, perceba que ele não inicia o seu ministério ensinando por parábolas. Ele começa os seus ensinos, suas pregações de forma pública, de forma às claras. Quando você ler Mateus capítulo 5, onde narra o início do Sermão da Montanha, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, e as multidões se aproximaram, e ele começou a abrir a sua boca em ensinar. As mensagens de Cristo eram diretas, eram mensagens simples, mas que possuíam verdades profundas. O grande problema é que toda vez que Jesus abria a sua boca para ensinar, multidões se aglomeravam em volta do Messias. Toda vez que Cristo aparece ensinando, tem sempre uma multidão ouvindo as suas prédicas. Porém, em determinado momento, Jesus percebe que os sentimentos que envolvem aquela multidão já não são tão genuínos como no início. No início, as suas mensagens geravam interesse. No início, as suas mensagens geravam adeptos, geravam seguidores, discípulos. Só que nós estamos falando de uma Jerusalém, de uma Palestina pobre. Nós estamos falando de uma Palestina dominada pelo Império Romano, a mão de ferro. Havia muitos pobres e famintos em Jerusalém na época de Cristo. E a fome, a necessidade, faz com que os ensinos, as profecias de Cristo, fiquem em segundo plano para a grande maioria daquela multidão. Porque o interesse daquela multidão, a partir de determinado momento, foi ver qual seria o milagre de Jesus após cada mensagem. Eles não estavam mais preocupados com o conteúdo do culto. Eles estavam procurando o que acontecia depois da pregação. E isso vai gerar um problema, porque aquela multidão, ou a maioria daqueles que estavam em volta de Jesus, estavam preocupados qual era o pão que Jesus iria multiplicar depois da pregação. Quantos peixes Jesus iria multiplicar depois do culto? E aí Jesus
ele muda o método de pregar. Quando ele percebe que aquela multidão está em volta dele, por justamente o que as suas mãos podem fazer, e não por aquilo que sai da sua boca, Jesus começa a falar em parábolas. Deixa eu abrir um parênteses. Nós vivemos uma geração que pela fé, eu acredito que essa mentalidade está mudando. Mas acontece ainda hoje de muitos se aproximarem de Cristo por aquilo que as suas mãos podem fazer. Muitos se aproximam da igreja, se aproximam de Cristo por aquilo que Deus pode realizar. E Deus faz. Deus opera maravilhas, Deus faz coisas extraordinárias. Só que Deus não está preocupado em só fazer isso na vida do povo. Deus está preocupado com o céu. Deus está preocupado com a eternidade. Deus está preocupado com essência, com intimidade, com nível de relacionamento dentro do quarto fechado. Deus muda o método da pregação e, de certa forma, faz com que os seus milagres ganhem uma grande diminuída a partir do momento que ele fala por parábolas. Ele não deixa de realizar milagres, mas ele diminui a proporção dos seus milagres para justamente fazer com que aquele povo tenha uma mentalidade do que o que importa no culto é o conteúdo, não aquilo que ele pode realizar. Aquela multidão criou um vício. Qual era o vício? Vamos comer um menu diferente depois do culto. Olha para quem está perto de você e diga: Jesus não está preocupado só em encher o seu estômago. Jesus está preocupado com a sua alma. Aliás, antes de encher o estômago, Deus quer encher o espírito. Antes de Jesus te salvar e te trazer para perto, antes dele fazer o que ele te prometeu, ele quer ver se você tem estrutura, se você tem essência, se você tem conteúdo. Porque não há bênção sem mandamento. Eu não sei quem é que te enganou dizendo que você teria uma vida facilitada estando dentro de uma igreja. Aliás, Jesus prometeu 3 coisas quando ele esteve aqui na terra, ou pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele iria para o Pai e voltaria. Segundo, ele iria para o Pai e enviaria o outro Consolador. Terceiro, no mundo tereis aflições. Ele não prometeu a você que você viveria sempre comendo o melhor da terra. Ele não prometeu a você que a sua vida financeira iria mudar de um dia para o outro. Primeiro, conteúdo. Depois, milagre. Um exemplo disso é em Marcos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que Jesus estava dentro da sua casa. E quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum, todos da cidade foram até a casa de Jesus. E o que chama a atenção é que quando Jesus viu que a multidão estava em volta dele dentro da casa, Jesus não aproveitou que a casa estava cheia para fazer milagre. Jesus não aproveitou que a casa estava cheia para dizer as palavrinhas mágicas. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2 que ele aproveitou que a casa estava cheia para pregar a palavra. Olha que coisa interessante. A casa estava cheia e Jesus aproveitou para fazer ou pregar a palavra. Só que tem sempre aqueles que ainda têm aquela mentalidade: nem um milagrezinho, nem uma revelação do meu futuro, nem uma profetada. Até que
4 amigos decidem ir para aquele culto, dentro da casa de Jesus. No meio do caminho eles olham para o homem que também quer ir para o culto, só que ele é paralítico. Eles resolvem confeccionar uma maca, improvisar uma cama e levá-los até a casa. Só que a porta estava cheia de pessoas. Não havia possibilidade de entrar pela porta, então eles decidem subir pelo telhado. Eles desentelham ou tiram as telhas, abrem um buraco e descem o paralítico naquela maca, no exato local onde Jesus está pregando. O silêncio toma conta da casa, porque todos estavam na expectativa. É agora que ele vai dizer as palavrinhas mágicas. Todos que estavam ali esperavam Jesus dizer: pega a tua cama e anda. Só que Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoado estão os seus pecados. A multidão: como assim? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Jesus conhecia tudo, sabia o que estava se passando na mente de todos. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: espera aí, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Pega a tua cama e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Eu gostaria de transmitir a mesma pergunta de Jesus para o dia de hoje. O que seria mais fácil pregar hoje? Perdoados estão os seus pecados, ou pega a tua cama e anda? O que traria mais alvoroço no culto? O que daria mais telespectadores na live? Só que Jesus, conhecendo a mentalidade de todos, olha para o paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. E depois, toma a tua cama e anda. Primeiro a alma, primeiro o estado espiritual, depois pega a tua cama e anda. Jesus nunca vai inverter esses valores dentro do seu reino. Antes dele te abençoar, ele quer tratar você aqui dentro. Diga para quem está perto de você mais uma vez: primeiro o conteúdo, depois os milagres. Quantos aqui acreditam que debaixo desse teto todos estão esperando uma profecia que ainda não se cumpriu? Quantos aqui têm promessa? Quantos aqui estão esperando Jesus realizar aquilo que prometeu? Só que primeiro ele quer te tratar por dentro. E agora eu prego a parábola. Aqui, ó. Jesus narra uma história que mostra duas vidas opostas, duas mortes diferentes e dois destinos antagônicos. A Bíblia, ao narrar a parábola, conta a história de dois homens, o rico e o Lázaro. Observe a vida do rico. Diz a Bíblia que o rico vestia-se bem, vivia confortável, todos os dias vivia uma vida regalada e esplêndida. O texto no original traz a ideia de uma vida de luxúria. Para esse homem rico, a vida era uma festa. E este estilo de vida revela algumas verdades. Por exemplo, ele era egocêntrico, pois o texto diz que nem as migalhas que caíam de sua mesa ele dividia com quem pedia comida em sua porta. Este homem rico tinha como o seu Deus o seu eu. Observe
que em nenhum momento a Bíblia condena alguém por ser rico, mas censura quem faz de sua riqueza o seu Deus. Na verdade, este homem fazia de si o seu próprio culto. Mas no sentido oposto da vida está Lázaro, um homem pobre, e sua realidade era a miséria. E Lázaro também nos ensina grandes lições. Preste atenção. Lázaro, ele viveu uma vida repleta de dificuldades. Contudo, não abriu mão de seus princípios espirituais para melhorar de vida. Lázaro, ele se manteve mesmo em pobreza, em um estado de integridade acima da média. Ele viveu em extrema pobreza, onde preferiu pedir do que se corromper com o sistema. Porém, como a morte é uma visitante que não escolhe condição social, diz o texto que primeiro morreu Lázaro e em seguida morreu o homem rico. E é justamente a morte dos dois que revela o destino de ambos, e os destinos deles nos ensina grandes verdades. Posso pregar? A primeira grande verdade da parábola é que a vida é construída de escolhas. Você que está me ouvindo, você que está aqui, a parábola revela que a vida é construída de escolhas. Observe, o rico escolheu passar a sua vida cultuando a si mesmo, e alimentava a sua alma com as festas lascivas, enquanto Lázaro ficava doente, sem acesso a uma medicina básica para o alívio de suas chagas, porém sem corromper a sua fé. O rico escolhia as melhores grifes, frequentava a alta sociedade judaica, vivia nas melhores festas, cercado dos camaradas. Lázaro viveu em meio aos problemas sociais. Sua vida inteira enfrentou problemas financeiros, porém tinha devocional com Deus. Ele não abriu da sua comunhão com o Pai, ele não tinha camaradas, ele tinha cães que lambiam as suas feridas. Mas observe, o problema não é começar a vida com Deus bem, é terminar a carreira cristã longe da fé em Deus. Preste atenção, no ato da salvação, Deus não julga como você começou, mas sim como você está. A morte chegou primeiro para Lázaro, e por ele morrer primeiro, teve uma morte prematura, mas essa morte o conduziu ao seio de Abraão. O rico morreu por último, teve tempo para fazer escolhas que o livrasse do inferno. A sensação que dá é que as pessoas boas têm morte prematura, é ou não é? E as pessoas ruins têm vida longa. Mas quando você olha para o Salmo 89, o salmista afirma que as bases do trono de Deus são justiça e juízo, e que a misericórdia e a verdade vão diante do seu rosto. Preste atenção, Deus não é como os homens que aplicam juízo para depois terem misericórdia. Deus primeiro exerce misericórdia para depois aplicar o seu juízo. Sabe por que Deus deixou o rico morrer por último? Esperando ele se arrepender. Porque antes do juízo ele aplica a sua misericórdia. Quando Deus decide aplicar o seu juízo, é porque esse alguém já ultrapassou todas as instâncias divinas. O fato de um homem rico morrer por último demonstra as oportunidades que Deus havia dado a ele. O rico fez suas escolhas e iniciou sua vida eterna queimando no inferno.
Deixa eu dar um conselho para vocês. A vida é feita de escolhas. As nossas escolhas em vida definem para que lado eu vou depois de morrer. As escolhas do homem rico fez ele viver cercado de pessoas que não conduziam ao céu. As escolhas de Lázaro fez ele viver uma vida solitária, tendo como fiéis companheiros os cães que lambiam suas feridas. Mas quando fechou os olhos aqui, a Bíblia diz que os anjos o recepcionaram lá. E o conduziram ao colo do pai Abraão. Nós acreditamos que todos aqueles que morrem salvos em Cristo, quando eles fecharem os olhos aqui e abrir os seus olhos lá, serão recepcionados por anjos de Deus. E sabe para onde esses anjos de Deus levarão as almas daqueles que morreram salvos? Para o colo de Abraão. Só que deixa eu lhe falar uma coisa: entre céu e inferno, a escolha é sua. Diga comigo: a vida cristã é feita de escolhas, e a eternidade só pode ser escolhida em vida. Pergunte para quem está perto de você: qual é a sua escolha? Verdade número 2. Esta parábola revela que o inferno é uma realidade indiscutível. Há quem duvide sobre a existência do inferno. Olhe para cá. Há quem diga que o inferno é aqui na terra. Porém, a parábola do rico e o Lázaro nos descreve a existência indiscutível de um lago de fogo eterno. Preste atenção: o inferno não pode ser definido pela mitologia, através dos seus símbolos, enigmas ou pela filosofia dos relativistas ateus. O inferno também não é uma invenção de fanáticos religiosos. O inferno é uma realidade absoluta descrita pela Bíblia. O mesmo Deus que criou o céu também criou o inferno. Posso assustar um pouco? Esta palavra declara isso. E observe o versículo de número 24. O homem rico vai nos revelar o ambiente do lago de fogo. Olha o que o texto diz no verso de número 24. Ele vai dizer: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, o homem rico descobriu que existe o céu depois da morte. Eu vou dizer de novo: o homem rico descobriu que existe o céu depois da morte. Eu vou dizer terceira vez: existirá pessoas que só saberão da existência do céu depois de que morrer. O fato dele pedir refresco a Lázaro relata que o céu existe, que ele, o homem rico, está no inferno. A pessoa que desdém da fé cristã, sombra de Cristo, acha maluquice crer na Bíblia. Eu confesso que não insisto com essas pessoas. Sabe por quê? Porque só depois que fecharem os olhos saberão ou não se nós tínhamos razão, se a Bíblia tinha ou não razão de falar de fel e inferno. Fel do céu ou do inferno. Há pessoas que vão assistir essa live que podem não acreditar no inferno ou no céu,
Mas eu tenho uma coisa: não tem como eu discutir com você que você já tem, ou que você que já tem a sua formação ou a sua opinião formada. Você só saberá se haverá céu ou inferno depois que morrer. Então não adianta discutir com você. 2. Em momento algum o texto diz que Lázaro tem acesso visual do estado do homem rico no inferno. Pelo contrário, é o homem rico que enxerga Lázaro no céu. Isso nos dá uma indicação de que quem for para o inferno estará em tormento eterno, tendo a possibilidade de olhar para o céu e contemplar o estado de gozo dos salvos, enquanto ele agoniza nas chamas do inferno. Eu já disse aqui, vou tornar a dizer de novo. Uma vez o pastor Napoleão Falcão, falando sobre o estado de eternidade dos seres humanos, ele afirmando, e com coerência, e eu concordo com ele, ele diz que uma pessoa salva que morre, diz a Bíblia que ela terá um novo corpo e um novo nome. Só que a Bíblia se silencia quanto ao estado de um novo corpo, de um novo nome, para quem morreu sem salvação. Com essa conclusão, ele declara que quem perder a sua salvação, quando ele ressuscitar para o trono do juízo branco, para o juízo final, ele vai ressuscitar no mesmo estado do corpo dele quando ele morreu. E aí ele dá alguns exemplos. Imagine alguém que foi morto, perfurado de bala. Imagine alguém que definhou-se no leito de hospital, consumido pelo vírus do HIV e não se arrependeu. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar exatamente no mesmo corpo que ele morreu. Tente imaginar alguém que morreu sem salvação, queimado no fogo. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar, segundo as palavras do pastor Napoleão Falcão, com o mesmo corpo que ele morreu. A parábola nos revela que quem está no inferno consegue visualizar o gozo dos salvos. Mas levante as suas mãos aos céus. Quem estiver no céu não terá como enxergar o que está acontecendo no inferno, porque lá no céu é só santo, 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 santo. Quando você cansar, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Eu quero profetizar para a igreja que essa igreja irá morar no céu. Diga comigo: o céu é para gente salva. Escute, o texto ainda revela a completa sede dos moradores do inferno. A primeira coisa que o homem rico pede como providência ao pai Abraão é que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua. A sede era tanta que ele apenas se contentava com a ponta úmida do dedo de Lázaro tocando na sua língua. O que chama a atenção é que a Bíblia descreve o ambiente do inferno. Quando você pega o Evangelho de Marcos capítulo 9, Jesus vai discursar depois que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem. O próprio Jesus, ele vai descrever qual será o ambiente do inferno. Primeiro, Jesus diz em Marcos capítulo 9, por favor, coloca na tela, versículo 43. Jesus declara que no inferno o fogo nunca se apaga. Eu vou dizer de novo, palavras de Jesus. No inferno, o fogo nunca se apaga. Eu não estou falando de fogo que você aperta o botão do fogão e o combustão gera aquele fogo, ou aquele riscar da ponta automática da boca do seu fogão
a ser acionado aquele botão, a luz elétrica entra em contato com aquela substância e gera o fogo. Eu não estou falando desse fogo. É como o fogo. Ou seja, quem aqui já queimou a mão cozinhando? Vamos lá? Quem aqui já queimou a mão cozinhando? Doeu ou não doeu? Imagina o corpo queimando inteiro, a eternidade inteira, sem perspectiva de sair de lá. E eu estou falando, não estou falando de uma prisão, de uma penitenciária de força máxima, onde alguém comete um crime e é condenado a 20 anos de cadeia, fica 20 anos lá e sai. Eu estou falando de uma prisão eterna, que o corpo queimará de forma ininterrupta a eternidade inteira, sem perspectiva de sair de lá. Lucas 16, 24 diz que o clamor do homem rico é que ele está em chama. Então, se há fogo no inferno, quem for para lá estará com o corpo queimando a eternidade inteira. Acho que o povo não está gostando não, Vitor. Eu disse que antes de Jesus operar milagre, Ele quer trazer conteúdo. 2, no versículo 44 de Marcos capítulo 9, Jesus diz que no inferno o bicho nunca morre. E esse texto é a unanimidade dos teólogos, em que a linguagem bíblica nesse texto para o bicho que nunca morre, trata-se do psique humano, popularmente chamado de consciência. Escute, nós fomos criados por Deus no modelo tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala do desfecho de cada uma dessas substâncias após a morte. Diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Põe aí na tela. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Veja o que a Bíblia diz. E o pó volte à terra, matéria, corpo, como era. E o espírito, aí não é alma, aí é fôlego de vida, volte a Deus que o deu. A Bíblia diz nesse texto que após a morte o corpo volta para o pó, a matéria se dissolve na terra, e o espírito, que não se trata do Espírito Santo dentro desse corpo, aqui o termo espírito no hebraico é ruach, que no Novo Testamento é chamado de pneuma, e ambas as palavras trazem a ideia de ar, fôlego. Então o espírito que volta a Deus é o fôlego de vida. O espírito volta para Deus. Trata-se do fôlego, partícula essa que recebemos de Deus, independente de religião que alguém possua. Quando Ele soprou o seu fôlego nas narinas de Adão, todos nós recebemos essa particularidade de Deus. E quando morremos, o corpo dissolve, mas o fôlego volta para Deus. Mas e a alma? E o psique depois da morte? O que venha a ser a alma humana, aquilo que nós chamamos de alma, Deus chama de consciência. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa imagem e semelhança não se refere a aspectos físicos. Fisicamente nós não nos parecemos com Deus, até porque Deus não pode ser fisicamente parecido com um homem ou com uma mulher. O termo imagem e semelhança se refere ao poder de raciocínio, de escolha, da fala. Deus nos fez diferente dos animais, até porque os animais não falam, não pensam, portanto eles são conhecidos como ditônicos, ou seja, só possuem corpo e espírito, fôlego.
E olha que coisa interessante, Jesus não morreu na cruz para salvar os cachorrinhos ou os gatinhos. Eu também quero fazer um parênteses que há cachorros que se comportam melhor do que um ser humano. Mas Jesus não morreu na cruz por eles. Jesus morreu na cruz para salvar a alma do homem. A alma, o seu psique, consciência, é a única parte do seu corpo que é eterno, e o destino dela só pode ser decidido em vida. Se a alma é o bicho que nunca morre, então os moradores do inferno terão consciência plena dos reais motivos que os levaram para arderem nas chamas do lago de fogo. Quem perder a sua salvação, a sua consciência acusará a eternidade inteira dos erros e pecados cometidos que não tiveram lugar para o arrependimento em vida. Esse bicho que nunca morre lá, é a consciência dizendo: quantas vezes a palavra falou em arrependimento e eu não me arrependi. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer as escolhas certas, mas eu não fiz. Além da chama queimando, a consciência estará acusando dia e noite. Eu estou aqui porque eu fiz isso e não me arrependi. Eu estou aqui porque eu fiz isso e não me consertei. Então Deus está nos alertando nesta noite. Levanta as suas mãos aos céus. Só quem não quer ir para este lugar, mas quer ir morar com Deus, então levante as suas mãos e diga: Deus, me perdoa, me purifica, salva a minha alma. Ei, calaçou. Com as suas mãos erguidas ao céu, só os moradores da eternidade com Deus, adore a Ele, entra em intimidade com Ele. Eu não vim aqui para te dizer que você vai ter uma semana abençoadora. Deus pode até te dar uma semana abençoadora e próspera. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: existe um céu e também existe o inferno. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu estou livre da morte de vocês. Olha para cá. A parábola revela que o homem rico tinha plena consciência dos fatos que levaram ao lago de fogo. Como assim? Olha o que o texto diz: ele reconheceu Lázaro no céu. Consciência. Ele se lembrou dos 5 irmãos que ele deixou após de morrer. Consciência. Ele se lembrou das pregações que ele ouviu quando estava vivo, pois ele lembrou do que ouviu acerca de Moisés e dos profetas. E tem outra coisa que o inferno tem. Jesus disse que no inferno a escuridão será a companheira dos atormentados. Se o corpo arderá como chama, e a consciência o acusa de dia e de noite, Jesus ainda acrescenta que o inferno terá como característica máxima a escuridão. A única vez que o céu, ou melhor, que o inferno viu luz, foi quando Jesus desceu lá e resgatou os cativos. O inferno não tem luz, escuridão. Isso me faz lembrar em uma das pragas que Deus mandou na terra do Egito. Diz a Bíblia que a escuridão era tão intensa, evangelista Vitor, que ela era espessa, poderia ser tocada. Tente imaginar um corpo agonizando, com a consciência o acusando de dia e de noite, queimando, sendo atormentado dia e noite, e ainda escuro. O inferno arde como fogo.
O bicho nunca morre e não tem luz. Terceiro, isso aqui é para você sair daqui pensando. A parábola revela a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. Aqui Jesus revela que a morte é um processo irreversível. Olha aqui, não dá para alcançar graça depois da morte. Não dá para pedir perdão depois que morrer. Não dá para consertar os erros depois que a morte chegar. Por favor, coloca as suas duas mãos sobre o teu coração. Feche os seus olhos. O escritor com os olhos fechados, com as suas mãos ao seu coração, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 37, diz que após a morte segue-se o juízo. Não dá para consertar os erros depois que morrer. Com as mãos no coração, os seus olhos fechados. Há um rio da graça aqui nessa noite. Há um rio do poder do Espírito perdoador. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje Ele é o nosso advogado. Com a sua mão no seu coração, reflita nesta hora. É hora de voltarmos ao primeiro amor. É hora de voltarmos à essência. Está na hora de nós nos consertarmos com Deus. Está na hora de nós voltarmos para os braços do pai Abraão. Está na hora de voltarmos ao caminho da salvação. Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar uma igreja santa, pura e de boas obras. Pode esperar que todas as vezes que eu tiver oportunidade vai ser mensagens assim agora a partir de hoje. Isso aqui é uma cobrança interna. Alabaxele calabaçou. Ouça isso aqui. A parábola do rico e Lázaro revela que o inferno é o destino de quem despreza a palavra de Deus.
O rico pede para voltar para a vida na terra e alertar os seus 5 irmãos sobre a existência do inferno. Olha o que o pai Abraão diz para ele: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouvirá um morto como você. Nas entrelinhas, Jesus está afirmando que o resultado da ida para o inferno deste homem rico provavelmente foi porque desprezou o que ensinou Moisés e os profetas. A resposta de Jesus declara que os 5 irmãos deste homem rico são sérios candidatos a fazerem companhia ao irmão do inferno, por estarem também desprezando a palavra de Deus. Escute, não será totalmente Satanás que lançará alguns homens no inferno. São os homens que irão para o inferno com as próprias pernas, por desprezarem a palavra. Há diversos fatores que fazem os homens desprezarem a palavra de Deus. Um deles, alguns homens desprezam a palavra quando invertem suas prioridades, quando Deus chama para a intimidade. Deus chamando para perto, Deus chamando para adorar, Deus chamando para mergulhar para dentro dele. E as pessoas estão procurando fazerem outras coisas. Antes da pandemia, inventava-se inúmeras situações. Eu não sou louco de dizer para você desrespeitar as regras do jogo, mas tem gente que pode estar aqui. Estão desprezando a palavra. Aleluia. É só você entrar na live agora e ver quantas pessoas estão assistindo. Pega a sua Bíblia, pega ela. Pega ela. Levanta ela assim, levanta. Levanta. Jesus ressuscitou 3 pessoas no Novo Testamento: a filha de Jairo, o filho da viúva e a Lázaro. Nas 3 oportunidades, os mortos só ficaram vivos depois que ele pronunciou a palavra. Para a filha de Jairo ele disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Palavra. Para o filho da viúva ele manda parar o cortejo, pega na mão do menino e diz: menino, levanta-te. Palavra. Na sepultura de Lázaro ele diz: Lázaro, vem para fora. Palavra. Nós só iremos ficar de pé se comermos a palavra, se andarmos obedecendo a palavra. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Eles desprezam a palavra quando misturam o santo com o profano, quando trocam a santidade eterna pelo prazer passageiro. Eles desprezam a palavra quando Deus deixa de ser primazia, as questões materiais assumem o primeiro amor. Se põe de pé. Deixa a sua Bíblia no banco, nós vamos voltar para a palavra.
Feche os seus olhos. Quantos aqui desejam a presença dEle? Quantos desejam sair daqui com a presença do Espírito Santo? Nós te desejamos outra vez aqui. Com seus olhos fechados e as mãos livres para adorar. Adore aquele único que pode livrar a nossa alma do inferno e da morte. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Com as suas mãos erguidas aos céus. Nós te desejamos outra vez aqui. Ei, cala só.